obrigado por terem vindo, por estarem connosco. Vamos dar início a mais uma sessão da nossa programação no âmbito da exposição Espelhos de Ver por Dentro, o teatro do movimento neorrealista português. Bem-vindas. Hoje e este fim de semana a programação é especialmente dedicada a Avelino Cunhal, embora nós tenhamos também na programação de hoje à tarde uma peça de Alves Redol. Nestas conversas dedicaremos algum tempo especial a Alves Redol dentro de 2 a 3 semanas. Na nossa programação de hoje nós vamos então assistir a um monólogo de Alves Redol. Voltarão a ouvir esta explicação. Esse monólogo foi encomendado a Alves Redol pelo empresário Vasco Morgado, de quem Alves Redol era muito amigo. Aliás, esta história está contada também na nossa exposição. Vasco Morgado era empresário de teatro e era casado com uma atriz que, sobretudo, os mais velhos aqui na sala conhecerão bem de nome, sobretudo dos filmes portugueses, Laura Alves. A Laura Alves era uma vedeta da comédia, da chamada alta comédia e da revista à portuguesa, o empresário e a Laura Alves exploravam o então Teatro Monumental, que já não existe, já foi destruído. Ela era, portanto, uma atriz muito conhecida nesses géneros teatrais, mas queria experimentar ser atriz dramática. E então o Vasco Morgado, seu marido, pediu a Alves Redol que escrevesse uma peça relativamente curta, para ela se estrear como atriz dramática num teatro que nessa altura estava em funcionamento, não era propriamente um teatro, era um espaço de apresentação de espetáculos que foi criado na Embaixada de Itália. Na Embaixada de Itália foi-se reunido, a partir do início dos anos 40, uma tertúlia. Começou por ser uma tertúlia cultural em torno do adido cultural da Embaixada de Itália em Lisboa, que se chamava Gino Saviotti, um homem de teatro, um homem de cultura, e em torno dele se reuniu um grupo que veio mais tarde a criar o Círculo de Cultura Teatral, e esse Círculo de Cultura Teatral deu origem ao Teatro Estúdio do Salitre. O Teatro Estúdio do Salitre era um grande salão para cerca de 100 pessoas, adaptado para teatro. E entre 1946 e 1950, ali se estrearam alguns dos espetáculos, muitos em língua portuguesa, textos escritos propositadamente, muitos deles, que os críticos de teatro são unânimes em considerar que foi um espaço, de facto, de renovação teatral. A partir dessa experiência do Teatro Estúdio do Salitre, de cujo grupo fundador fizeram parte vários neorrealistas, como o Alves Redol, Arquimedes da Silva Santos, Luís Francisco Rebelo e outros. Então ali foram estreadas também várias peças destes autores. Uma dessas peças é este texto que hoje vamos poder ver já a seguir, O Menino dos Olhos Verdes, que foi então interpretado pela primeira vez. Praticamente é um monólogo, embora surjam algumas vozes de homens, mas praticamente é um monólogo interpretado por uma mulher. Depois verão, não vou desvendar nada sobre esse texto, mas posso prometer-vos desde já que vai ser um momento a que ali vamos assistir dentro, muito, muito bonito. Na primeira parte, nós vamos assistir a uma outra peça de Avelino Cunhal. Já ontem, na nossa programação, tivemos uma sessão no nosso curso, porque aos sábados de manhã estamos a fazer um curso sobre dramaturgos neorrealistas e peças neorrealistas. Já apresentámos ontem a 4ª sessão, dedicada a Avelino Cunhal, e a nossa convidada foi a investigadora Paula Magalhães, que hoje volta a ser também minha convidada nesta pequena conversa, que já sabem que são conversas de 15 a 20 minutos, para enquadrarmos o que vamos ver lá dentro. Um dos grandes objetivos que nós também tínhamos era atrair para o Museu do Neorrealismo, com esta programação, não só artistas, mas também investigadores que ainda não se tinham aproximado da obra neorrealista e que, de facto, esta exposição e esta programação constituíram uma boa oportunidade para os convidar a aproximarem-se, e foi o caso da Paula Magalhães, investigadora do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras de Lisboa, que tem desenvolvido muita investigação, sobretudo em relação ao teatro no final do século XIX e durante o século XX, os teatros de feira, o teatro popular, portanto, de alguma maneira, com algumas partes que são tangentes a uma
certa dimensão também da produção neorrealista, mas nunca tinha entrado a fundo no teatro neorrealista e a nosso convite tem vindo a desenvolver nos últimos meses um trabalho de grande qualidade e está a tornar-se uma especialista no percurso teatral e na obra de Avelino Cunhal. Talvez, Paula, boa tarde, olá, agora boa para tarde, ti, Miguel. Talvez nós pudéssemos começar a nossa conversa por um apontamento que tu pudesses dar sobre Avelino Cunhal. Quem foi Avelino Cunhal? Olha, eu acho que começo por onde comecei ontem. Antes de mais, obrigada. Obrigada por esta oportunidade e por este mergulho na obra do Avelino Cunhal. E é mesmo um mergulho, ainda é um trabalho, eu chamo-lhe de arqueologia, porque é um princípio de um escavar que ainda tem muito para descobrir e, portanto, vamos pensar que isto é o início de um percurso e agradeço essa oportunidade e o desafio lançado pelo Miguel Falcão e também a possibilidade de ter conhecido melhor este magnífico museu e a magnífica exposição também que o Miguel preparou sobre o teatro neorrealista. Obrigado. Eu ontem, na sessão de ontem, comecei com uma palavra, coerência, e acho que volto a trazer essa palavra para aqui porque me parece que é a palavra que define Avelino Cunhal, quer na sua vida e na sua obra. Obra que não é apenas dramatúrgica, quer na sua obra pictórica, de pintura, quer na literatura e quer, de facto, na sua vida cívica como advogado. O Avelino Cunhal nasceu em 1887, em Ceia. Estudou advocacia em Coimbra, regressou a Ceia para exercer, de facto, a função de advogado e é em Coimbra que nascem 3 dos seus filhos, entre os quais Álvaro Cunhal, o mais conhecido. A última filha, a Maria Eugénia, já vem nascer em Lisboa, para onde Avelino se muda em 1924 e, de alguma maneira, o que acontece é que a sua vida, a vida familiar a partir de então, acaba por ser bastante determinada, como todos entendemos, pelas opções políticas do filho, porque Avelino é também perseguido pela PIDE, é preso, chega a ser interrogado, é interrogado em Caxias, vai para a prisão do Aljube, ainda tem ali alguns meses de prisão e, na verdade, é também Avelino Cunhal, como advogado, que vai defender o filho num dos seus processos, aquele que vai levar à sua prisão mais longa, e é também por ter defendido Álvaro Cunhal e também outros presos políticos e por ter percebido que no sistema que tínhamos, ou seja, numa ditadura, o exercício do direito era algo que não valeria a pena mediante aquelas situações, ou seja, ele perceber a inutilidade do direito numa ditadura, porque ele não conseguiu defender o filho. E acabou por abandonar a profissão de advogado, precisamente por essa tristeza perante aquilo que era a sua profissão, e dedicar-se depois à educação. Foi dar aulas no Colégio Valsacina até ao final da sua vida, em 1966. Mas volto à primeira palavra, a palavra coerência, que de alguma maneira vai marcar aquilo que é quer a vida, quer a sua obra literária, a sua obra, os seus quadros. Um deles, ele participou nas exposições do movimento do MUD, depois da Segunda Guerra Mundial. Um dos seus quadros, em 1947, O Menino da Bandeira Branca, que ontem me disseram que está aqui exposto no Museu do Neorrealismo, na exposição permanente. Foi um dos quadros apreendidos, um dos 6 quadros, não estou em erro, apreendidos nessa exposição em 1947, demonstrando verdadeiramente o incómodo do sistema, não é? Em relação àquele quadro. Nós, às vezes, não sei se sabem, mas o Museu do Neorrealismo é o museu português com mais espólios doados, espólios literários e espólios de artes plásticas. E, de facto,
depositado aqui no museu, doado, aliás, não só depositado, está o espólio de Avelino Cunhal. Sobretudo, é um espólio riquíssimo, sobretudo na dimensão das artes visuais, mas também tem uma dimensão importante na vertente da escrita. E, aliás, foi nessa dimensão que tu também encontraste alguns inéditos, porque nós só conhecemos algumas peças dele publicadas. Isso é um caso curioso. É porque Avelino Cunhal é, desde ainda dos anos 40, dos dramaturgos neorrealistas considerados pela crítica em geral como um dos ortodoxos dramaturgos do movimento e, no entanto, praticamente não há estudos sobre ele, não é? Daí o nosso pedido a uma investigadora para que desta vez fizesse um trabalho mais aprofundado, porque o conhecimento que se tem da obra de Avelino Cunhal, sobretudo na vertente da dramaturgia, é disperso e bastante superficial, sobretudo em dicionários e em artigos mais ou menos concisos. Mas então, talvez pudesses dar aqui uma panorâmica sobre o teatro do Avelino Cunhal, sair ainda à peça que hoje aqui vamos apresentar, sim. Mas de uma maneira geral, às peças publicadas e aos inéditos. O que é que podes dizer? Então, neste mergulho que fui convidada a fazer sobre a obra do Avelino Cunhal, de facto, depois percebendo que existia o espólio do Avelino aqui, já vou falar-vos um bocadinho das peças, daquelas que são as peças conhecidas, não é? São 5, não é? Que estão disponíveis, já vos falo um bocadinho dessas peças, que no fundo foi a partir dessas que comecei a trabalhar, mas de facto a existência do espólio que gentilmente pude consultar, e muito agradeço, aqui no Museu do Neorrealismo, de repente perceber que, bom, a quantidade de textos teatrais, e falamos só de textos teatrais, é muito maior. E eu vou aqui socorrer-me da minha cábula, porque não sei dizer, são muitos textos, e portanto, neste espólio, para além daquele que é o teatro editado e já conhecido, e que podem ter acesso também a partir da exposição patente aqui no primeiro andar, e em relação ao teatro editado temos o Teatro Sem Palco, editado em 1940 no jornal O Diabo, e o Miguel até nos pode falar um bocadinho, já terá falado certamente, sobre a importância destes meios, sobretudo quer jornais, quer revistas para a divulgação destes textos teatrais, sobretudo nos anos 40, o Naquele Palco, que foi editado em 1900... Naquele banco. Já estou a misturar o palco e o... Naquele banco, começou por chamar-se Naquele Banco do Jardim, e só depois é que, quando foi editado na Vértice, em 1947, é que teve esse título mais curtinho de Naquele Banco, o ajuste de contas. Deixa-me só dizer que Naquele Banco, nós vamos ter a leitura dessa peça no dia 15 de março, portanto, daqui a algumas semanas, essa peça também fará parte da programação. Depois, o Ajuste de Contas, publicado na revista Ver e Querer, também em 1947, que já falaremos mais à frente. O Tudo de Noite, uma peça escrita em 47, mas que só seria publicada em 1965, numa reunião de 3 peças do Avelino Cunhal, pela editora Prelo, e numa reunião feita pelo Luís Francisco Rebelo, do qual ouviram falar, também foi aqui objeto de uma das sessões do curso de dramaturgos neorrealistas. Para além do Tudo de Noite, tinha também os 2 compartimentos, uma peça escrita em 44 e só também editada nessa reunião de 3 peças. Mas socorri-me desta minha cábula para vos dizer os títulos dos inéditos, e provavelmente não serão todos, portanto, porque a abordagem em relação a estes textos, como vos disse, ainda foi bastante superficial, mas alguns dos textos encontrados: Aleluia, escrito em 1922, Uma Voz Utópica, em 1943, A Casa de Guichê, com data de 1949, Atenas, com data de 1958, e 3 textos não datados: Largada, Uma Sessão de Homenagem e A Rede e a Presa. O que quer dizer que ainda há aqui, de facto, muito trabalho, muito a investigar em relação ao Avelino Cunhal. E será interessante tentar perceber, de facto, porque aquilo que vos falei, dessa coerência, ela também percorre toda a dramaturgia de Avelino Cunhal, nesta ideia de
da defesa de uma arte útil. São textos todos muito irónicos. Ontem o Miguel lançava porque ao lermos alguns textos do Avelino Cunhal, de repente, de facto, ele está. Eu vou dar o exemplo do teatro sem palco, onde falávamos muito da questão da censura. Provavelmente aquele texto passaria sem problemas na censura, caso a censura não conseguisse ler a ironia, que é o de facto estar ali, no subtexto da peça, e de facto a crítica à moral burguesa, a crítica que encontramos àquilo que é a burguesia que aceita o vício, mas que depois não corresponde em termos morais àquilo, e portanto há todo um conjunto de ideias, a defesa, obviamente, das desigualdades, ou a denúncia das desigualdades sociais, muito patente em qualquer um destes textos, e portanto dar-vos essa ideia que de facto o Avelino Cunhal há uma constância. Há uma constância muito grande naquilo que é o seu trabalho, naqueles que são os textos dramáticos conhecidos, e agora tentar perceber se essa constância se manterá naquilo que são os textos que ainda permanecem inéditos. Há um aspecto curioso, e a exposição também mostra isso. Durante muito tempo se foi dizendo que os neorrealistas não tinham apetência pelo teatro. Descuraram o teatro na sua produção escrita. E aquilo que nós estamos a perceber, não vamos comparar com o romance, ou com o conto, ou com a poesia, mas aquilo que estamos a perceber ao estudar os espólios destes escritores é que se interessaram bastante mais pelo teatro do que aquilo que se pensava. E o Avelino Cunhal é um desses exemplos, mas há exemplos de outros escritores que nem nunca tornaram públicos os seus textos para teatro. E grandes nomes do neorrealismo, do Ramos de Almeida, a Joaquina Morado, Sidónio Muralha e outros. Sidónio Muralha, por acaso, ainda chegou a ter uma peça representada, mas não publicada em vida. Mas, portanto, há assim uma descoberta a fazer. Já estamos a avançar para a parte final mesmo, vamos finalizar a nossa conversa, mas, Paula, gostava que nos desses assim, sem desvendar muito, mas um lamiré sobre o ajuste de contas, que é uma peça que nós vamos agora, a que vamos assistir agora no auditório. Sim, esta é uma peça muito interessante, sobretudo. Talvez ela seja um bocadinho diferente das restantes, porque sendo publicada em 1947, e o Miguel ontem frisava bastante bem esse aspecto, é um texto dramático, mas que de alguma maneira nos dá conta daquilo que era o debate, que era bastante premente na altura, estamos a falar dos anos 40, naquilo que era qual é o papel da literatura, que papel é que a literatura tem nos dias de hoje, vulgo nos dias de então. Estamos no pós-guerra, 1947, e no fundo há neste texto, e acho que isso é o que sobressai, esta ideia do debate entre a ideia da arte individual e da arte com um fim coletivo. E no fundo, o ajuste de contas de que se fala é, no fundo, entre estas duas ideias. O que vamos encontrar também, e é muito interessante isso, que é uma relação que vocês, se conhecem um texto de Pirandello que se chama 6 personagens à procura de autor, vão encontrar algum paralelismo. Não querendo desvendar muito, não sei, estas coisas agora hoje não se pode fazer muito spoiler em relação àquilo que se vai ouvir, mas vamos encontrar uma relação, de alguma maneira, bastante próxima com o texto de Pirandello, e, no fundo, que também nos revela uma relação próxima destes dramaturgos com aquilo que era o teatro europeu, o teatro que se fazia na Europa, e essa proximidade também dos neorrealistas com aquilo que era, e o Pirandello é um clássico da dramaturgia mundial, e, portanto, percebemos que estes dramaturgos bebiam bastante também naquilo que eram as ideias
dos grandes dramaturgos, da grande dramaturgia europeia. Exatamente. Aliás, ainda ontem também conversávamos sobre isso, muitas vezes se diz que as grandes referências do neorrealismo português, pelo menos literárias, é o realismo socialista. Agora não vou entrar nessa conversa. No caso do teatro, eu e outros investigadores temos defendido muito que as grandes referências são os modelos do teatro europeu e basta ver os autores e as obras a que os neorrealistas se dedicavam em recensões, em ensaios, por exemplo, na revista Vértice, que era a revista, era o órgão considerado de comunicação social oficial do movimento. O Pirandello, o Chekhov, o Ibsen, etc., eram modelos de referência para o teatro que, evidentemente, nesse tempo também queriam fazer. Mas não é uma discussão que, neste momento, para onde possamos aprofundar, mas já ficou aqui, portanto, um cheirinho daquilo a que nós vamos assistir. Portanto, vamos ter um romancista. Vai, exato, eu não divulguei muito sobre aquilo que é... Vai discutir com a sua personagem, não é? A personagem do seu texto. O que temos neste texto é um romancista que está a ser entrevistado, com algo que vão perceber que é bastante encenado também, uma entrevista muito encenada, e que de alguma maneira depois desta entrevista, onde ele expõe aquilo que são as suas ideias sobre a literatura, e é muito engraçado, onde ele vai dizer que existem dois continentes, que na literatura existem dois continentes, mas contrariamente a dois continentes reais, ali não há qualquer possibilidade de convergência, não há um mar que une estes dois continentes, o que nos dá a ideia desta clivagem, de facto, entre esta ideia da arte individual e da arte com um fim útil, da arte social. E, portanto, e depois vamos ter, num segundo momento, quando a entrevista termina, a corporização da personagem. de um dos elementos daquilo que é a sua obra artística, mas sobre isso eu acho que não daria mais não divulgaria muito mais. Não divulgarias mais. Portanto, no fundo, a peça é uma extensão desse debate, como referiste, da missão social do escritor. Exatamente. Era um debate que estava muito premente também nos órgãos de comunicação social. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado uma vez mais. A nossa programação tem, uma vez mais, por terem vindo. A nossa programação tem tido uma periodicidade quinzenal, mas eu chamo a atenção para o facto de, na próxima semana, também termos programação. E vamos ter aqui a leitura encenada, dirigida pela Maria João Luís, de uma peça do Romeu Correia, que é O Cravo Espanhol. Hoje, as leituras de hoje são dirigidas pela encenadora e atriz Natália Luísa. Obrigado por terem vindo e até breve. Hoje, Natália Luísa, com duas peças, como acabámos de dizer, de Alves Redol e de Avelino Cunhal. De hoje, 8 dias, uma peça, O Cravo Espanhol, do Romeu Correia. Se puderem, venham, é a não perder. Obrigado por terem vindo. Olá, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos, muito obrigada por estarmos juntos neste domingo à tarde. Só enquadrar-vos, estas são duas peças curtas, uma é mais curta que outra, mas são duas peças curtas que são essencialmente, já foram feitas fizemos 2 ensaios e foram gravadas na Antena 2. Elas estão praticamente preparadas. Nós vamos ouvir, para além da leitura que será feita aqui, como se estivéssemos, é uma leitura, no fundo, iremos ouvi-las como na rádio foi gravado, sentados, de alguma maneira, mas haverá já, porque já foi editado o texto e já há algumas sonoridades associadas a alguns das marcações, das didascálias das próprias peças. Portanto, ouviremos alguns bocadinhos, mas, grosso modo, isto é o mais simples possível, é uma leitura como se fosse, sobretudo, para ouvir. E temos esta coisa maravilhosa que as leituras encenadas, no meu ponto de vista, têm, que tornam o espectador cúmplice da construção dos processos, que imaginamos, para além das vozes e da presença dos atores, a casa, o figurino, a sonoridade do local e do contexto que eles habitam, e tem essa particularidade. Aqui vamos começar e agora
passamos às partes já gravadas, em que uma parte das didascálias, como já vos disse, está gravado já previamente. Nuno, por favor. O Teatro Sem Fios vai apresentar a peça Ajuste de Contas, de Avelino Cunhal, com direção artística de Natália Luísa. A respeito deste trabalho, Miguel Falcão, investigador do Centro de Estudos de Teatro, disse: na peça Ajuste de Contas, de Avelino Cunhal, publicada em 1947, uma personagem corporifica-se em cena e força o confronto ideológico com o seu próprio autor, o romancista. Foi escrita num período em que os neorrealistas centravam parte das suas obras e do seu debate público, até polémico, com o grupo da presença, em assuntos como a missão social do escritor e a primazia da arte útil ou social, como contraponto à arte pela arte. Avelino Cunhal viveu entre 1887 e 1966, tendo sido advogado, pintor e escritor neorrealista. Na área da escrita para teatro, publicou várias peças curtas nos anos 40, em diversos periódicos, por vezes sob o pseudónimo de Pedro Seródio. Dessas peças, umas foram representadas por amadores e outras foram proibidas pela censura. No volume Três Peças num Ato, de 1965, reuniu 3 daquelas peças. A adaptação desta peça a teatro radiofónico, com direção artística de Natália Luísa, é uma coprodução entre o Museu do Neorrealismo, o Teatro Meridional e a Antena 2, com o apoio do Grupo de Teatro Esteiros e do Recriar, Grupo de Teatro do Grêmio. Esta peça integrou o programa da exposição Espelhos de Ver por Dentro, o Teatro do Neorrealismo Português, patente no Museu do Neorrealismo entre novembro de 2025 e abril de 2026, com curadoria e programação de Miguel Falcão. Vamos ouvir a peça Ajuste de Contas, de Avelino Cunhal, com os seguintes intérpretes: Luís Gaspar, o romancista, João Santos Lopes, o entrevistador, José David, o fotógrafo, Henrique Gomes, a personagem, Vasco Lavado, o criado, e Rui Pedro e José David, os 2 polícias. A direção artística está a cargo de Natália Luísa. 3 vezes. 3 vezes. Inaguentável. Gabinete de trabalho de um romancista de fama. Mobiliário austero. Secretária cheia de livros e papéis. Estantes, telas, desenhos e fotografias pelas paredes. Portas para o interior da casa. Janelas ao fundo para o jardim, de onde vem a claridade. O escritor está a ser entrevistado. É um momento de se tirar a fotografia. Vossa Excelência deve ficar sentada à secretária como se estivesse mesmo a escrever. Assim? E eu? Você põe só ao lado a tomar notas. Então tenho eu de ficar na atitude de quem fala, não é verdade? Não. Vossa Excelência fica como quem está mesmo a escrever. E eu estou a colher notas de quê? Você está ainda observando Sua Excelência. Você vai tomando notas do que vê para abrir a entrevista. É o começo. Assim é que as coisas são naturais e lógicas. Eu cá no meu trabalho sou sempre natural e lógico. A minha posição talvez seja muito natural e lógica, não o quero contradizer. Mas a minha cara assim inclinada sobre a secretária não fica a ver-se. Nem a minha, se fica a tomar notas. Eu não me fiz entender. Os senhores não estão na posição que eu disse. Mas quando tiver tudo preparado, dou o sinal. Então levantam as cabeças e olham para a máquina. Isto é que é natural e lógico. Assim, acho bem. Então tenham a bondade de se colocar como eu disse. Atenção, quietos. Quando eu disser 1, 2, 3, olham para a máquina. Vossa Excelência deve ter uma expressão séria, profunda. O colega, um ligeiro sorriso. Vá. Assim mesmo. Agora, 1, 2, 3.
Muito obrigado. Deve ter ficado muito bem. Uma fotografia natural e lógica. E agora, se Vossa Excelência me dá licença, retiro-me. Faz favor, muito grato pelo seu incómodo. Oh, tive muita honra. Vossa Excelência é hoje uma glória nacional. Por onde devo sair? Eu chamo o criado para o acompanhar. Não é preciso. É por esta porta, não é? Vê logo a escada para o jardim. Recebo as ordens de Vossa Excelência. O repórter fotográfico sai, o romancista volta para a secretária para junto do entrevistador. Agora ao seu dispor. Bom, então eu vou formulando aquelas perguntas de que Vossa Excelência já tem conhecimento. Eu já tenho as respostas escritas. Mas tudo como se fosse improviso, Ah, não é pois, verdade? Pois, está claro. Então queira perguntar? Passam a dialogar, tendo os papéis escritos que vão seguindo à sua frente. A Gazeta de Portugal desejava ouvir Vossa Excelência sobre a influência que o seu último romance pode ter nas correntes literárias da atualidade. Concede-nos Vossa Excelência a honra de uma entrevista. Com todo o prazer, meu amigo. Sabe, eu tive sempre um particular carinho pela Gazeta de Portugal. Não posso esquecer que foi nas suas colunas que eu tentei os meus primeiros passos no rutilante caminho das letras. Lembro muito bem, muito bem. Tratava-se de um assunto novo, tratado de uma maneira nova. Foi um sucesso. E digo isto é vaidade, porque desde então nunca mais deixei de ser leitor do seu simpático jornal. Bom, mas antes de propriamente abordar o tema da entrevista, poder-nos a Vossa Excelência dar um panorama do momento literário atual? Pois não, pois não. Sabe, eu julgo isso até indispensável para se poder compreender a posição do meu romance A Estrada de Damasco. O mundo literário, tal como o mundo geográfico, encontra-se dividido em continentes, com uma pequena diferença, porém. Enquanto entre os continentes geográficos é possível uma aproximação através dos oceanos, entre os continentes literários não existem mares a ligá-los. Quem vive num continente não pode ter relações com os que vivem no outro. Estão separados por abismos, questões de fundo e questões de forma. Se num dos continentes os homens veem Deus como a única fonte de inspiração e a moral como a única lei digna de obediência, no outro continente os homens inspiram-se nas grosseiras forças da natureza e deixam à solta os seus instintos. E é este o panorama literário que se desdobra perante os nossos olhos no momento atual. E qual a posição de Vossa Excelência dentro dessas correntes literárias? Ninguém desconhece o meu passado e o meu presente. E escusado será dizer que, graças a Deus, habito no continente onde impera a moral. Toda a minha obra, e já bem vasta, por sinal, é coerente com as minhas tradições de família, com os meus princípios e com os meus objetivos. Coloquei-me sempre ao lado dos que procuram servir o espírito através da literatura. Tendo uma concepção idealista da vida, eu não posso aceitar as doutrinas que esperam do materialismo grosseiro a felicidade dos homens. Não. Só a força do espírito nos pode orientar. Na poesia, pois, a elevação lírica, no romance, o problema psicológico e religioso. Portanto, nada de realismos abjetos, nada de naturalismos limitados, nada de temporalidades subversivas. O sonho, a eternidade, o ideal, a ânsia de perfeição é que conduzem à escola literária a que pertence. Mas ao escrever as suas obras, tem Vossa Excelência algum fim social em vista? Bom, há que distinguir, meu amigo. Sabe, a sociedade não é para mim uma coisa com conteúdo e significado. Sendo estruturalmente individualista, eu não posso compreender o social fora do individual. Nunca posso, portanto, ter um fim social. Eu tenho sempre um fim individual. Quer dizer, isto preocupa-me a sorte de um homem. As 1000 sortes de 1000 homens. Nunca a sorte, uma só sorte, de 1000 homens.
Isso ficará para as teorias de certos agitadores que querem destruir a criação. Deus criou um homem, Adão, não criou a sociedade. Logo, o meu propósito em literatura é mostrar a maneira de cada um alcançar a felicidade. E qual é a tese que Vossa Excelência desenvolveu no seu romance A Estrada de Damasco? Não lhe chamo tese. Trata-se apenas de um caso, como há milhares, sabe? Quis forçar a evidência dos recursos que Deus pôs à disposição dos homens para que eles se pudessem salvar. Mesmo aqueles homens que se julgam desesperados, podem encontrar a felicidade na Terra, como prelúdio da felicidade eterna. Basta que saibam ouvir a voz do anjo da guarda. No caminho de todos os homens, mesmo dos mais perdidos, surge um dia a voz do anjo a revelar-lhes a verdade. Todo pecador tem a sua hora de redenção. No meu livro, A Estrada de Damasco, o herói também foi iluminado. Era um desvairado. Pelas vaidades da inteligência, um pagão, um cego. E a luz surgiu. Abriu os olhos e viu. Não foi Cristo que lhe apareceu, mas foi a voz de Cristo que lhe falou pela boca de uma mulher. Tem presente o enredo do meu romance? Perfeitamente. Lembro-me perfeitamente. Então, mas isso não está na entrevista. Atrapalhou-se, meu amigo. Eu formulo aquela pergunta e sem esperar a resposta e eu continuo logo as minhas considerações. Perfeitamente, Vossa Excelência tem toda a razão, mas eu interrompi para Tem arranjar uma presente pequena... o meu enredo do meu romance? Artur Vilar era a última vergonha de uma família respeitável, bom sangue nas veias e boa fortuna na província. Mas ficara cedo sem pai e entregou-se a si próprio. Estafou a fortuna em viagens e arruinou a saúde na devassidão. Mas isso ainda seria ao menos, sabe? O pior foram certas leituras e certos contactos no estrangeiro com meios suspeitos. Enfim, tornou-se um inimigo de Cristo, um inimigo da família, da tradição e da ordem, e pôs a sua inteligência e todas as suas forças ao serviço dos seus nefastos ideais. Um homem perigoso. Em suma, um pagão que seguia a sua estrada. E nessa sua estrada chegou o seu momento. A tal hora da redenção. Não lhe surgiu Cristo, como a São Paulo, mas uma mulher. Uma mulher tocada pelo dedo de Deus. Uma dessas raras mulheres com uma missão divina na Terra. Bela, inteligente, boa. Artur Vilar gostou dela. Mas ela, devotada de coração e alma ao seu Deus, não podia corresponder àquele amor terreno. Porém, no êxtase das suas orações, tem a revelação do seu papel. Salvar aquela alma transviada. Fazer do perseguidor de Cristo um seu servidor. Aceita o divino sacrifício. Salvará a alma de Artur Vilar. E a voz dessa mulher será como a voz de Jesus na estrada de Damasco. E casaram. E assim termina o meu romance. Num beijo. Num casamento. Magnífico. Mas Vossa Excelência dá-me licença para um à parte. Parece-me que, nesta altura, poderíamos alterar a entrevista. Vossa Excelência dizia, e assim termina o meu romance, num beijo, num casamento, e eu faria logo o seguinte comentário. E termina muito bem. Olha, tem razão. Um lindo fim. Tem toda a razão. Ficará muito melhor, muito mais dinâmico. Vejo que Vossa Excelência tem verdadeiro sentido jornalístico. Como sabe, os romancistas têm de ser, no fundo e ao cabo, bons repórteres. Sempre o espírito agudo e original de Vossa Excelência. Mas para não lhe fazer perder o seu precioso tempo, eu vou formular a pergunta que está a seguir. O desfecho do romance
É mera construção literária ou tem qualquer coisa de profundo e simbólico? Nos meus livros não há coisas inúteis. Tudo tem o seu significado. Deixa-me que lhe diga. Os meus romances são como diamantes. Todas as lasquinhas têm valor. Então o final da estrada de Damasco, do casamento, é verdadeiramente uma pedra de bom quilate. O casamento! Sim! O casamento! É a fusão de dois corpos num só corpo. E já vem nos evangelhos, embora não seja tudo. Nós completamos. É a fusão de duas almas numa só alma. De dois espíritos num só espírito. E nisto reside a suprema etapa dos seres humanos à superfície da Terra. Feito o casamento, porque Deus o declarou insolúvel, esposo e esposa caminham a paz na vida. A par na vida, aliás. Felizes e venturosos sob a proteção divina. Assim deixei o meu herói, Artur Vilar, caminhar na estrada de Damasco com a sua cara metade. É belo, não é? Sublime. E agora permita-me, Vossa Excelência, a última pergunta. O caso do seu romance A Estrada de Damasco foi arrancada à vida real ou é tudo pura ficção criada pela imaginação fértil de Vossa Excelência? Eu lhe digo, meu amigo, é uma coisa e é outra. E nesse facto está aquilo a que eu julgo a minha grande originalidade. Aquilo que eu acho que é a essência da minha escola literária. Eu entendo que o romancista deve ser o escultor. Você se lembra daquela formidável tirada do nosso grande orador sagrado, o Padre António Vieira, que viveu no século XVII? Aquela que diz: arranca o estatuário uma pedra dessas montanhas, tosca, bruta, dura e informe. E depois que desbastou o mais grosso, toma o maço e o cinzel e começa a formar um homem. Primeiro, membro a membro. E depois, feição por feição. Até à mais miúda. Ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afila-lhe o nariz, abre-lhe a boca, avulta-lhe as faces, estende-lhe, torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espalma-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos. Aqui desprega, ali arruga, acolá recama, e fica um homem perfeito e talvez um santo que se pode pôr no altar. Pois é assim mesmo que eu faço com os meus personagens. Eu vou buscar a matéria-prima, o bloco duro e tosco, à montanha da sociedade. E depois desbasto. Limo, aliso, alindo e faço os meus heróis. Está a ver, hein? A figura pagã de Artur Vilar é de alguém que eu conheci. Existia, o que quer dizer, como ele, infelizmente há muitos, mas Artur Vilar, eu arranquei-o, porém, à bruta natureza. Fui buscá-lo ao mundo grosseiro do materialismo para lhe insuflar vida espiritual que não tinha. Da pedra bruta fiz uma estátua. Do animal fiz um cristão. Do solitário fiz um marido. Do desesperado fiz um esperançoso. E de um ateu fiz um crente. Cumpri a minha missão de romancista dentro do meu continente. A vida, tal como existe, a vida em si mesma, a vida natural é imperfeita e grosseira. A missão do romancista, portanto, consiste em lhe impregnar um alto de espiritualidade que ela não traz. Isto é transformar o real em espiritual. Enfim, colocar todos os homens em marcha na estrada de Damasco. Eu julgo ter respondido a todas as suas perguntas. E aceito, Vossa Excelência, a expressão dos meus agradecimentos pela admirável entrevista com que vai honrar as colunas da Gazeta de Portugal. Os nossos leitores vão saborear um opíparo prato de meio. Eu é que lhe estou grato pela paciência com que ouviu as minhas humildes considerações, ao mesmo tempo que o felicito pelas lúcidas e inteligentes perguntas que me formulou. A Vossa Excelência confunde-me.
E agora, se me der licença, O romancista toca um gongo. Aparece um criado. Vossa Excelência chamou? O senhor quer um cálice de Porto ou prefere whisky? bem, se Vossa Excelência me dá a escolher, eu prefiro o whisky. Raro se apanha, é só para ricos. Olha, traz as duas coisas. Bem bonita esta casa de Vossa Excelência. Um museu. Um verdadeiro museu. Só noto poucos livros. Para um escritor como Vossa Excelência, acho poucos livros. Tenho para aí livros que nunca mais acabam. E agora aqui numa conferência, eu tenho muitos, mas leio poucos. Sabe que o nosso espírito deve manter-se quanto mais por melhor. E a maior parte das leituras corrompe-o. Tenho aqui no meu limbo. É um quarto sem janela. Quer ver? É um cubículo escuro. Só trevas. Só trevas, como é próprio do limbo, segundo a nossa crença. Para aqui vêm e para aqui ficam por omnia secula seculorum os livros bárbaros. Compro-os, porque pareceria mal eu não os comprar, mas ficam por abrir à luz as suas páginas. Vossa Excelência é em tudo uma pessoa superior. O criado entra com o tabuleiro, com garrafas e copos. Prepara o whisky e deita vinho do Porto. Delicioso. Vossa Excelência recebe com requintes de fidalguia. Sirva-se à vontade. E olha, fidalguia não é lições, porque sabe que a minha família... Perdão, Odeia. Vossa Excelência, mas eu tenho de retirar-me. São mais que horas. Eu não quero prendê-lo nem desviá-lo das suas obrigações. Receba as ordens de Vossa Excelência. É por aqui, não é? Eu vou consigo até ao jardim. Não se incomode, Vossa Excelência. É um cúmulo de delicadeza. Eu cumpro sempre os deveres de dono da casa. Fui assim educado. As últimas falas são já fora da porta por onde saem. Cena deserta por uns momentos. De súbito, por uma janela, entra um personagem estranho. Fato em desalinho, cabelo desgrenhado. Parece um sonâmbulo ou um louco. Percorre todo o aposento sem objetivo. Detém-se aqui e ali para examinar coisas como se não as visse. Acaba por aninhar-se em cima de uma cadeira a um canto. O romancista entra. Sem dar pelo personagem, senta-se à secretária. Folheia os papéis da entrevista. Sorri contente de si mesmo. Boa tarde, senhor romancista. Quem está aí? Quem é você? Boa tarde, senhor romancista. Como veio você aqui parar? Que interessa? Todos os meios são bons para se atingirem os nossos fins, não é este o seu estilo de vida? E quais são os seus fins? Conversar consigo e ajustar contas depois. Mas eu nem sequer o conheço e na minha casa só Diga entra mais quem... isso. E são as banalidades que dizem todos os senhores que têm em casa. Bem, mas deixemos de tolices e vamos ao que interessa. Repare bem em mim. Eu não o conheço, já lhe disse, o senhor deve estar enganado. O senhor falado, afinal, ainda é pior do que lido. Com quem então não conhece. Olha, acabemos com isto, você vai sair daqui imediatamente. É um doido. É um doido. Não chamo o criado. Não chamo o criado. O senhor vai sentar-se e manter-se sentado, assim. Isso. O senhor vai sentar-se aqui a esta mesa onde escreveu o livro. Bom, pelos vistos, o senhor não é doido. O que é que deseja? É dinheiro?
Isso agora foi de romancista barato. Novela policial. Eu não posso adivinhar. Só uma vez mais. O senhor conhece-me ou não me conhece? Olhe bem para mim. Eu não o reconheço. Pelo menos, palavra de honra. Eu nunca o vi. O gato que eu estou, não é? Veja bem o que é que me fez. Desculpe, não se irrite. O senhor deve estar confundido. O senhor é ou não é o autor da Casa de Damasco? Sim, de facto, sou eu próprio. Então já se vê, não há confusão possível. Mas a mim toda a gente me conhece. Ah, pois bem sei. Fama literária, retrato nas primeiras páginas dos jornais, penduricalhos ao peito. Toda a gente conhece o célebre autor da Estrada de Damasco. Pois, mas eu assim é que não tenho a honra de o conhecer. Mas eu apresento-me para não perdermos mais tempo. Eu sou o Artur Vilar. Bom, o Artur Vilar O Artur Vilar. é um louco. Não há dúvida nenhuma, é louco. O senhor quer sentar-se? Sente-se! Sente-se! Isto agora tem de ir até o fim. E assim sentadinho é que está bem. Pois eu sou o Artur Vilar. Olha, sereno, e atenda, se faz favor. O senhor nunca pode ser o Artur Vilar, bem vê, porque a minha literatura é de ficção. O Artur Vilar nunca existiu. Pois eu sou o Artur Vilar. Está bem, pois, está bem. Eu agora compreendo tudo. O senhor leu o meu livro, não é verdade? Ora, a minha leitura arrebatou, não é? Isso enche-me de vaidade. É afinal o caso de Dom Quixote de La Mancha. O senhor entusiasmou-se tanto com o meu herói que se julga a sua encarnação. Isto é muito interessante. É que isto é mesmo muito, muito interessante. Olha, não procuro refúgio nessas explicações tolas. Você não está à frente de um processo. Eu estou em meu pleno juízo. E o meu entendimento não sofre qualquer tipo de perturbação. Tudo agora para mim é tão claro e nítido. Sim, é verdade. Houve um tempo em que eu perdera o meu próprio rumo. Mas hoje, porém, eu vejo tudo de uma forma plena. Tudo o que eu fui e aquilo em que me tornei. Ou antes, aquilo em que você me tornou. Eu não quero contrariá-lo, senhor, mas creia que não tenho a menor responsabilidade na sua doença. Com quem estou na minha doença. Perdão, eu não queria dizer doença, apenas queria referir-me à sua atual situação. Sim, mas é precisamente assim que eu devo a minha atual situação. Pois isso, infelizmente, é a sua ideia fixa. Olha, diga antes que é a verdade dos factos. Eu sei tudo. Eu sei tudo, senhor romancista. Eu li hoje o seu livro e obtive hoje uma bela confissão. Eu sei tudo. Não, o senhor, se calhar, já devia andar doente antes de ler o meu livro. Não, eu era apenas infeliz, mas eu não era doente. Como agora também não estou doente. Eu era desgraçado, mas não sabia como e quem me fizera desgraçado. Mas eu agora conheço as suas maquinações, os seus truques, os seus perversos e falsos processos. Eu sei muito bem de que meios se serviu para os seus fins. Não seja injusto. O senhor sabe bem que, não o conhecendo, eu não poderia querer-lhe mal e muito menos fazer-lhe mal. Isso perguntei eu mesmo, porque me escolheria você para me fazer sua vítima. Fazer-lhe vítima, senhor? Eu sou crente. Eu sou cristão. Você sabe lá o que é ser cristão e ser crente. O seu espírito, senhor, deve estar profundamente perturbado. Queira cenar, esteja aí sentado e vamos falar tranquilamente como se fôssemos velhos amigos. Sente-se. Talvez assim tudo se esclareça. Sim, eu vim cá para conversar. Então conversemos e olhe, conte-me toda a sua vida. Pois sim. Então vamos lá conversar.
para depois ajustarmos as nossas contas. Sim, porque nós temos de Com ajustá-las. certeza, não se exalte, tenho a impressão de que acabará por reconhecer a minha inocência. Conte-me tudo, como se eu fosse o seu confessor. Ai, mas você necessita das minhas confissões quando escreveu um livro sobre mim? Isso já é descaramento. Seja, não o quero contradizer. Pois não pode. Você sabe bem que andou à procura de um sujeito que lhe servisse para aquilo que se propunha no seu romance. Se eu não contrariasse, eu explicar-lhe-ia que o romancista é como um estatuário, como fala o padre António. Olha, vá para o inferno onde esse jesuíta já está. Ouça então o que eu tenho a dizer-lhe. Escolheu-me a mim, Artur Vilar, porque lhe servia à maravilha. Eu era forte, era alegre e vinha de boa família, é facto. Mas eu nunca fui devasso, nem dissipei qualquer fortuna. E nisso você mentiu aos seus leitores. E isto tudo por conveniência. Eu trabalhei, eu viajei, eu estudei, mas você ocultou as minhas qualidades de trabalho. Quer dizer, eu quebrei muitos fios de tradição, mas nunca fui aquele pagão grosseiro que você escreveu e que me apresentou. Eu tinha a compreensão plena da vida, sobretudo a vida de um homem, dos seus direitos, das suas possibilidades. Eu estudara as causas que obstavam à realização de uma sociedade melhor, eu combatia essas causas e apontava soluções. Mas você deturpou tudo. E tudo isto, para quê? Para me apresentar como um homem nefasto e perigoso? Convinha-lhe aos seus fins. E por isso não hesitou em falsear a verdade sem o mínimo respeito por mim. Mas eu não tinha o gosto de o conhecer pessoalmente. Hipócrita! Você é um hipócrita! Mas olha, nada me importaria a deturpação se não fosse o facto de se ter atravessado o meu caminho. Repare, senhor, que é a primeira vez que nos encontramos. Sim, mas isso não tira nem põe. Você não teve a coragem de me enfrentar como um homem. Sim, cara a cara. Cada um com as suas ideias, cada um com os seus argumentos. Você é um cobarde. Você, sentindo-se impotente, incapaz dessa luta leal ao serviço de uma mulher. Uma armadilha fácil, sim, porém eficaz. Diabólica e eficaz. Arranjou uma mulher e preparou-a. Deu-lhe uma cara linda e um corpo esbelto, uns olhos profundos e umas falas convincentes. E você, friamente, por cálculos que já vêm do paraíso, pôs essa mulher a tentar-me. A tentar-me pelo espírito? Nada disso. A tentar-me pela ardência da sua carne. Desculpe. E nisto é que está o mais vil da sua intervenção. E é nisto que está a trapaça que provocou os seus leitores do seu romance. Porque vocês conheciam o estofo dessa mulher. Mas a destruiu-a, assim, na hipocrisia. Não, o senhor desconhece o método literário da transposição. Uma infâmia. Foi o que eu fiz. Uma infâmia é o que fez. Tirou-me para cima desta mulher e eu fui enleado. Todo o meu ser, o físico, o moral, o intelectual, lhe pertenceu. Então eu esqueci todo o meu passado, reneguei a todas as minhas ideias, atraiçoei os meus amigos. Essa mulher levou-me à conversão. Então eu pratiquei o seu credo e o seu culto. Isso foi um triunfo para si. Um romancista, principalmente como um adepto de um partido propagandista de uma doutrina. Mas a minha conversão foi, na verdade, provocada pela grandeza dessa mulher, como você apresenta no seu livro? Não. Não. Não e não. Foi o vendaval lúbrico do seu corpo que me arrastou, e você sabe isso muito bem. Sabe que nós os Eu romancistas... já nem posso ouvi-lo. Eu não lhe admito qualquer justificação. Você sabe como é que as coisas são na realidade, mas convém-lhe trupá-las para enganar os incautos. Vamos? Adiante? Casamos? Mas também vê algum mal no casamento. O senhor é casado? Eu não sou.
Então, se não é, porque é que dá opiniões sobre o casamento? Bom, já as escrituras. Você nem sequer sabe o que é um casamento. A estrada de Damasco termina no casamento. Pois, eu sei isso muito bem. Você serviu-se de mim para acabar o seu romance no casamento, dando-me então ao leitor a impressão de que para o futuro a minha felicidade estava garantida. Sim, porque aquilo está mesmo clarinho ali. Um maroto encontra uma santa que o converteu. Pronto, casam e pronto. Então, e em boa verdade, dentro do que é, olha, natural e lógico, o casamento. Sim, o meu romance é como só, olha, certas fotografias, é natural, é lógico. O casamento como certas fotografias. O casamento como certas fotografias. Você é um imbecil ou é um miserável cínico? Desculpe, também não. Você sabe que tal casamento nunca poderia trazer felicidade. E é por isso mesmo que acabou o romance num casamento. O casamento que nos trouxe foi infelicidade. E foi o inferno. Lamento. Uma vida de inferno para mim e para ela. Saciado o desejo, eu passei a ver as coisas claramente. A minha situação de renegado, a minha traição. Sim, a minha traição. Porque depois ficou tudo claro. Eu vi como, afinal de contas, não me tinha convertido. E fora apenas um estonteamento. Eu tinha de me manter na instituição para onde entrara. Mesmo que eu quisesse sair para onde é que eu podia ir. Então poderia ir para... Você calcula o tormento, que é uma pessoa ser coerente interiormente com os seus princípios e é obrigado a viver em oposição a ele. Nem tudo se pode ter na vida. Não é? O senhor tinha a sua mulher. A minha mulher. Ouça, a minha mulher não era uma companheira. Nem sequer era uma esposa. Era apenas, olha, uma alma vazia e um corpo vicioso. Não foi preciso muito tempo para também nos conhecermos. Nós odiávamos-nos, amarrados um ao outro. Não havia ralhos entre nós. Noites inteiras sem dormir, cada um no seu canto, ambos de olhos abertos, sem nos olharmos, ambos a projetarmos fugas, sim, fugir, liberdade. Oh, meu Deus, mas... O que é que o surpreende? Foi o senhor que escreveu. Mas como essa liberdade? A liberdade é, de facto, uma ilusão, meu caro senhor. A única liberdade é do nosso espírito. Você não faz ideia nenhuma da vida nem dos problemas humanos. O sucesso do meu livro prova o contrário. O seu livro é um ludíbrio. E só serve para quem não conhece a verdade dos factos. E para mim, o protagonista de toda aquela mistificação é que foi um sucesso. Por acaso, foi ter mais mãos e eu li-o de uma assentada, de jato, com a raiva a sufocar-me. E foi então que eu corri a casa e agarrei a mulher. Assim, depois de muitos meses, eu fixei-lhe os olhos que não lhe via há muito tempo, e perguntei-lhe quem é que a tinha posto no meu caminho. E ela, obstinada, não disse nada. Negava-se a responder, e foi por ódio. Nem uma fala, nem um queixume, e tudo por ódio. Então deitei-lhe as mãos à garganta e apertei. Credo. Eu estava perdido e disse: quem foi? E foi então que ela disse o seu nome. Mas eu já sabia, só queria ouvi-lo da boca dela. Então apertei-lhe o pescoço. Apertei. E apertei até cair. E vim logo aqui para ajustar contas. O personagem agarram, lutam até que o romancista consegue empurrá-lo para dentro do cubículo dos livros, onde ele vai cair. O romancista puxa a porta, fecha e fica-se agarrado ao trinco. Grita. João! João, acode! João, acode! O que é, meu senhor? O que é? Um doido! Segura aqui, fechei-o lá dentro. Um doido como? Segura que eu vou telefonar. O romancista vai ao telefone e faz uma ligação. Um momento de silêncio.
Não sinto ninguém lá dentro. Está lá. É da esquadra. Olhe, senhor chefe, daqui fala o escritor Manuel Cascais. Falo da minha casa. Rua do Mirante, 87. Não, é uma coisa urgentíssima. Introduziu-se aqui um louco furioso. Sim, um doido. Atirou-se a mim, mas eu consegui dominá-lo. Está agora fechado no quarto interior. Pois era para mandar imediatamente 2 polícias para o prenderem. Não, sim, 2 devem bastar. Sim, Rua do Mirante, sim, 87. Mas olha, imediatamente. Muito obrigado. O romancista desliga o telefone e vem segurar também a porta. Onde puseste a chave desta porta? Não sei. Não me lembro. Talvez lá dentro com as outras. Vai buscá-la. É melhor ficarmos aqui os dois. Segurar. Então, olha, fica tu, que eu vou lá. Onde está? Saiba, Vossa Excelência, que deve estar pendurada no chaveiro. Agora me lembro que ele veio para limpar. Não te descuides. O criado, olhando para o buraco da fechadura, Quem está aí dentro? Quem é? Fala! o romancista volta, mete a chave e corre o fecho. Se não sou ligeiro, matava-me. Fazia-me o que fez à mulher. Mas quem é ele, meu senhor? É o Arthur Vilar, eu sei lá. Sei lá quem é. Tu é que és o responsável por onde é que andavas que um doido se pôde meter aqui dentro sem tu dares por isso. Eu não sei lá de dentro. Posso garantir a Vossa Excelência que pelo portão não entrou. Mas tu querias que tivesse vindo por onde? Pelo ar. Pelo portão não entrou. Eu fui acompanhar o jornalista ao jardim e quando regressei ele estava cá dentro. Porque não me chamou, senhor. Porque ele tinha escondido o gong, desde que não está no sítio. É verdade. Onde o teria o diabo metido? Ambos o procuram, o criado vai dar com ele debaixo de uma estante. Deixa ver. Agora também eu digo que entrou cá um doido. Mas como é que tu deixaste entrar? Pelo portão não entrou. Olha, vai lá que devem ser os polícias. O criado sai, o romancista olha à porta do cubículo, escuta e vai à janela. Dali a pouco entram 2 polícias e o criado. Às ordens de Vossa Excelência. O chefe disse-lhes do que se tratava. Diz que era por causa de um doido. É verdade, foi um doido. Um doido furioso que aqui entrou, atirou-se a mim, mas eu consegui fechá-lo naquele quarto. Se calhar a esta hora já saltou pela janela. O quarto não tem janela. Então está caçado. É melhor tomarem precauções. A Vossa Excelência pode ficar descansado. Entramos os dois ao mesmo tempo. Levem os cacetetes na mão. À primeira, abre a porta. O criado abre a porta e recua, os polícias entram com todas as cautelas, desaparecem por momentos e voltam desapontados. Não está cá ninguém. Essa agora. Entram todos no cubículo, voltam logo, os polícias com cara de caso, o criado com ar escarninho, o romancista apalermado. A mim cá me parecia pelo portão não podia ter entrado. Então, e o gong, meu bruto? Sabe, a Vossa Excelência, que às vezes se fazem coisas sem a gente dar por isso. Eu não estou maluco. E que havemos de dizer ao chefe? Então, queriam dizer que o homem já cá não estava. E pelos vistos nunca cá esteve. Pelo portão não podia ter entrado. Cala a boca. Eu peço muita desculpa aos senhores, mas e peçam também por mim desculpa ao senhor chefe da... São coisas que sucedem. Ainda outro dia veio um homem, de madrugada, do Parque Mayer, a dizer-me que tinha visto um homem gordo chamado Pantacruel. Pantacruel. Veja lá. São coisas que sucedem. Nós encontramos tipos muito estrambólicos. Pois, isto talvez fosse uma alucinação minha. Não, desculpa. João, serve-lhes alguma coisa de beber? Sempre às ordens de Vossa Excelência. São coisas que sucedem. O melhor é a Vossa Excelência descansar um bocadinho. Às vezes faz bem.
Talvez isto foi uma. Eu nem sei o que isto foi. O criado e os polícias saem, o romancista dá uns passos incertos pelo gabinete e vai sentar-se num maple. Esconde o rosto entre as mãos, preocupado. Uma pausa. Dali a pouco. O personagem sai do cubículo e fica em pé diante do romancista que nem dá por ele. De súbito o personagem dá uma gargalhada. O romancista levanta-se, sobressaltado. O senhor? Aqui? Onde é que se meteu que ninguém o viu? O senhor me vê. Ninguém mais me pode ver, porque o senhor fez de mim uma irrealidade. E agora vamos ajustar as contas. O romancista tomba, desmaiado, em cima do maple. O personagem ri às gargalhadas. Cai o pano. Menino dos olhos verdes. O Teatro Sem Fios vai transmitir a peça O Menino dos Olhos Verdes, de Alves Redol, com direção artística de Natália Luísa. A respeito desta peça, Miguel Falcão, investigador do Centro de Estudos de Teatro, comentou: a peça O Menino dos Olhos Verdes, escrita em 1950, é protagonizada por uma mulher indiciada de um crime, a ré, durante uma audiência em tribunal. Parte de um facto verídico e controverso na época em que foi escrita e representada, maternidade biológica e maternidade adotiva, para, no fundo, abordar a natureza humana. A peça foi escrita propositadamente para a estreia como atriz dramática de Laura Alves, já então uma vedeta da comédia e da revista portuguesa. A estreia deu-se no Teatro Estúdio do Salitre em junho de 1950, com a encenação de Gino Saviotti. Alves Redol, nome cimeiro do neorrealismo português, viveu entre 1911 e 1969 e é autor de uma vasta obra composta sobretudo por romances, novelas e estudos etnográficos. Participou em espetáculos como ator amador e, entre outras experiências, integrou o grupo fundador do Teatro Estúdio do Salitre. O seu teatro completo foi editado em 2013 pela imprensa nacional Casa da Moeda e inclui a reedição das peças Maria Emília, Forja, O Destino Morreu de Repente e Fronteira Fechada, assim como 6 inéditos, entre os quais O Menino dos Olhos Verdes. A adaptação desta peça a teatro radiofónico, com direção artística de Natália Luísa, é uma coprodução entre o Museu do Neorrealismo, o Teatro Meridional e a Antena 2, com o apoio do Grupo de Teatro Esteiros. Esta peça integrou o programa da exposição Espelhos de Ver por Dentro, o Teatro no Neorrealismo Português, patente no Museu do Neorrealismo entre novembro de 2025 e abril de 2026, com curadoria e programação de Miguel Falcão. Vamos então ouvir a peça O Menino dos Olhos Verdes, de Alves Redol, numa interpretação de Raquel Oliveira, a ré, Henrique Gomes, o delegado, João Santos Lopes, o juiz, e Luís Gaspar, voz masculina. Direção artística de Natália Luísa. Em todo o julgamento
A Ré não teve uma palavra que nos ajudasse a desvendar as trevas da sua alma, talvez perversa. Nem esboçou um gesto de súplica, nem o seu olhar se iluminou para nos mostrar um assomo de arrependimento. A atitude mais benévola que poderemos conceder-lhe é julgá-la como normal. Mas eu prefiro não conceber que se roube uma criança à mãe com outro propósito que não seja o de satisfazer um estado de loucura. Apesar disso, o nosso dever é condená-la. O seu silêncio é comprometedor. Tem alguma coisa a alegar em sua defesa? Valerá a pena falar? Falam, porventura, as aves que arrancam a carne do corpo para alimentar os filhos. Não me julguem como anormal, suplico-lhes. Aceito tudo, menos essa clemência que é um ultraje ao sonho mais belo da minha vida. Não toquem no meu sonho. Pensem o que quiserem de mim, mas não me o tirem. Que me ficaria depois? Condenem-me, se o que fiz merece condenação, mas não me chamem anormal. O que seria normal, então, neste mundo? Que o sol nascesse na algibeira de um agiota? Ou as flores brotassem na boca dos crocodilos? Não roubem o sentido às coisas belas da vida. Deixem-me ser simplesmente criminosa por ter querido um filho. Eu sei que a criança não era minha. Um poeta que foi assassinado disse-me uma vez que trazer um filho no ventre era o mesmo que ter um pássaro vivo apertado na mão. Aquele corpo pequenito, a latejar, teimando viver, inquieto por libertar-se, como se fosse o nosso próprio sangue que quisesse fugir de um cárcere e voar no infinito, de asas abertas, em busca de redenção. Eu nunca pude gozar desse prazer sublime. Porque o homem que eu amei levou consigo os filhos que seriam de nós dois. Mataram-no. E com ele mataram os meus filhos. Passei a ser um paradoxo do mundo, amando os homens por ele e por mim, mas não sabendo abrir os braços a essa coisa fácil e natural a que chamamos de amor. Se me pedissem para rasgar o ventre por amor aos homens, rasgá-lo-ia. Se um homem me pedisse para o beijar, eu não saberia compreendê-lo. O único homem que eu poderia entender levaram-me naquela noite. E era a sua saudade que me alimentava. Acompanhava-o à tabacaria, onde ele ia comprar os seus cigarros. Bom dia! Tem aí o meu vício. Se outro pecado não tiver na vida, este me envenenar todos os dias não a deixará sem castigo. Bom dia! Li em voz alta os poemas que ele amava e... Todos os poemas que te dou e todos os poemas que te der hão de saber-te gritar que o poema é um ventre de mulher que o poeta fecundou. Tem lá dentro uma vida a estrebuchar. E há aquele jardim
em que passeávamos juntos e onde encontrávamos sempre o mesmo velho tocador de harmónio e adquiria a revista que trazia às casas de que ele me falava. Um dia teremos uma casa assim. Demorará ainda, mas um dia a possuiremos. Aqui este quarto soalheiro de janelas rasgadas será para o nosso filho. Falava-me do nosso menino. Será como tu, um passarito irrequieto com a alegria de viver. De mim, eu só quero que tenha os olhos verdes. E verdes, porque ele há de ter esperança no destino dos homens. E acariciava-me as mãos e beijava-as depois. Estas recordações me bastavam. Um dia, porém, naquela casa de quartos alugados, apareceu uma mulher com o filho, um menino de poucos meses que eu ouvia chorar enquanto a mãe não escondia a sua aversão por um passado que o filho lhe devia lembrar dolorosamente. Para que vieste ao mundo? Só para me embaraçares! As horas a que ela saía, o espalhafato dos seus vestidos e os perfumes não enganavam. Dias após dias, aquela criança ligava-se mais à minha vida. Eu procurava alimentar o que acontecia do outro lado da parede que nos separava. Punha-me à escuta. Sofria com as lágrimas do menino e exultava com as suas alegrias. Encontrei-o uma vez no corredor, a catinhar como se procurasse alguém que o acarinhasse. Corri a levantá-lo e o sangue estremeceu-me. Levei-o à luz do sol e o menino, aquele menino que chorava amaldiçoado pela mãe, tinha olhos verdes. A emoção sacudiu-me o peito, enquanto as palavras do meu noivo se repetiam. O nosso filho há de ter esperança no destino dos homens. Ensinam a amar a paz. Só a paz é digna desta coisa complexa e bela que é a vida. Fui deitar o menino e cantei para o adormecer. Ele sorriu-me. E tenho a certeza que sonhou agarrado à minha mão. Desde esse instante, ele passou definitivamente para junto da saudade do meu noivo. Um dia, em que a mãe desvairada lhe bateu, não me pude conter. Entrei pelo quarto adentro e tirei-lhe das mãos. A senhora é lá, doida! Saia daqui! O que tem a senhora com a minha vida? Gritou a alucinada. Porque não me deixa ficar com ele? Preferia vê-lo morto. Morto? Eu lembrei-me daquela noite distante. Não era possível que também o menino dos olhos verdes desaparecesse da minha vida. Não conseguia quietar-me mais. Qualquer ruído me parecia o último estertor daquela vida que estava agora à minha guarda. Os meus próprios gestos me faziam medo. Preferia que o mundo tivesse parado naquele instante. No quarto ao lado só havia silêncio. E aquele silêncio penetrava as minhas interrogações. Era um pesadelo que me esmagava. Apeteceu-me acordar a rua com os meus gritos, chamar a todas as portas daquela casa que é de tanta gente e não é de ninguém. Até que a madrugada chegou. E com ela, como um anúncio do dia receoso que parecia não querer afugentar as últimas estrelas, o palrar alegre do menino dos olhos verdes que alguém me tinha roubado. Não fui trabalhar.
Esperei que ela saísse para a sua vida e odiei-a porque se demorava. Como pude odiá-la? Havia, porém, em mim uma revolta contra essa injustiça da vida. Aquela mulher não podia ser mãe. Sê-lo um dia, talvez, perante a natureza. Mas o homem é mais homem e menos animal quando tem coragem para se opor à natureza e emendá-la se porventura ela está errada. Eu, que adorava um menino, não o tinha. Nunca mais o poderia ter. Aquela mulher que parecia odiar o seu, a natureza dera-lhe. Tudo então se tornou claro. Mal ouvi bater a porta. Ainda no corredor havia o tal perfume que eu sei distinguir entre todos os outros. Fui direto ao seu quarto. Agarrei no menino que estava adormecido e, sem que ninguém se apercebesse, fui metê-lo na minha cama. Ele acordou e palrava-me, sorria-me e parecia querer dar-me forças para ir até ao fim. Esperei que a casa sossegasse e abalei com ele para aquela aldeia onde me prenderam. Só eu sei como fomos felizes nesses dias. O menino dos olhos verdes aprendeu a dizer mãe. E era por mim que ele chamava. Comprei-lhe brinquedos. Fiz-lhe vestidos. Passeava-o pelos campos, ensinando-lhe a amar a vida. Desejei que os anos passassem num repente, que ele se tornasse um homem, que seria o meu filho para sempre e em qualquer parte. Ninguém me poderia tirar, porque seria ele próprio a defender a minha maternidade. Mas o tempo negou-se a ajudar-me. E talvez o tempo tivesse razão, só agora o compreendo. Aquela mulher, se não fosse o filho, seria bem pior do que é. E pode ser que um dia se regenere. Ele disse-me que devíamos ter sempre esperança na vida. Bom dia! Tem aí o meu vício. Seja a vida tranquila, ou seja inquieta, sempre na vida cabe um grande amor. Eu sou o que o teu sonho em mim projeta. Tu és o aroma com que se completa o meu sonho, impossível de ser flor. Seja a vida tranquila ou inquieta, sempre na vida cabe um grande amor. Um dia teremos uma casa assim. O nosso filho será como tu, um passarinho irrequieto, com alegria de viver. Enquanto eu serei aquela mulher que irá sentar-se nos bancos do jardim e sorrir às crianças, acariciar-lhe os cabelos e ajudá-la nos seus jogos. A mãe enjeitada de todos os meninos de olhos verdes que for encontrando pela vida fora.